Imagine você que nós vamos começar com um investimento inicial de R$ 2.000 e com juros de 10% ao mês, para a gente deixar aqui fácil as nossas contas, tá? Então, olha, no mês zero, investimento inicial, R$ 2.000 no juros simples, R$ 2.000 nos juros compostos. Já no primeiro mês, aplicando os 10%, no juros simples a gente vai ter R$ 2.200, 10% de 2.200, tá? E aqui nos juros compostos também, R$ 2.200. Mas a partir de agora a coisa muda. Tá? Os juros compostos, eles vão começar a atuar também sobre o valor principal, os 2.000, e também sobre os juros, 2.200. Olha como fica a diferença. No segundo mês, nós teremos então 2.400. Por quê? No juros simples, ele vai subir de 200 em 200, tá? Agora, nos juros compostos, observe a diferença. Nós temos aqui 2.200, só que os juros agora vai atuar sobre os 2.000, então nós vamos ter 200, só que também vai atuar sobre os 200 dos juros. Então, nós vamos ter 2.420, ou seja, 200 sobre os 2.000 e 20 sobre os 200 de juros do período anterior. E aí, olhando isso para frente, olha como o efeito bola de neve funciona, né? Então, o juros simples, olha lá, você vai ter 2.000, 2.200, 2.400, 2.600, 2.800, 3.000, vai subir de 200 em 200 o tempo todo. Já nos juros compostos, com o efeito bola de neve, ele vai subir muito mais rápido. Olha lá, 2.000, 2.200, 2.420, 2.662, 2.928. Então, lembra da bola de neve? Ela vai começando aos pouquinhos, mas depois ela vira um montante. Olha aqui no final do período. Nós tivemos aqui em 12 meses R$ 4.400, né, com juros simples. Já nos juros compostos, 6.276. Agora imagina isso ao longo de 10 anos. A diferença é enorme. E aqui mora o grande segredo para você conseguir multiplicar o seu patrimônio muito mais rápido, tá? Vamos trazer aqui uma calculadora de juros compostos para que isso fique ainda mais claro para você. Então eu coloquei aqui um valor de R$ 1.000, tá? Um valor mensal que todo mês você vai se dedicar a juntar R$ 1.000, tá? Com uma taxa de juros no Brasil, que é bem factível com uma carteira diversificada, de 12%. E eu ainda vou te montar aqui uma carteira diversificada, como eu venho fazendo, tá? Na minha estratégia pessoal. Bom, após um ano você teria aqui um valor total investido de R$ 13.000, tá? Com juros de 12% e colocando ali os R$ 1.000 mensais. Bom, mas só em juros você tem R$ 766. Então, no total, você tem 13.766 com os juros compostos. Só que vamos aumentar isso para uma larga escala. Olha lá, R$ 1.000 com valor mensal de 1.000 também. Taxa de juros em 12% ao ano, só que um período agora de 10 anos. Olha a diferença que dá. O total investido, R$ 121.000. Só que olha o valor em juros agora, R$ 104.000. Então você teria 225 mil. Praticamente você dobrou o seu patrimônio. Você conseguiu duplicar o seu patrimônio só com a questão de juros compostos aqui, atuando para você no dia a dia. E agora vamos mais longe ainda. Olha lá, R$ 1.000 valor inicial, o valor mensal de R$ 1.000 todo mês investido, 12% de juros por um período de 30 anos. O valor total investido, 361 mil. Imagina se você pegasse esse dinheiro e colocasse embaixo do colchão sem os juros compostos atuar para você, né? Não daria nada de rentabilidade. Aliás, você ia perder para a inflação, tá? Porque hoje R$ 1 não é o mesmo R$ daqui a um ano. A gente perde com a inflação todos os meses, todos os dias, a inflação vai corroendo o nosso poder de compra, tá? Então olha aqui, ó, você teria só em juros 2.720.000. Você teria 3 milhões, ajuda muito a gente a manter esse canal aqui também no YouTube. É importante também você entender o quê? Que para essa estratégia funcionar, você precisa montar uma carteira diversificada e inteligente, tá? Por exemplo, se você resolve concentrar todo o seu dinheiro em renda fixa, não é todo ano que o Brasil vai estar pagando juros de 15% ao ano como está a taxa Selic hoje. O Brasil é cíclico, tá? Então você pode trabalhar com uma média aí, vamos colocar de 10% ao ano. Pode ter alguns períodos que a taxa de juros no Brasil vai ficar em 8, 7, tá? Então, para você obter aí uma rentabilidade maior, você vai precisar sim tomar que seja um pouco de risco. E aí nós estamos falando da renda variável, tá? Mas dentro da renda variável, você também consegue obter mais segurança. Como assim, André? Você pode investir, por exemplo, em ações como bancos, que são muito vencedoras e são serviços perenes, como empresas de saneamento básico, como empresas de seguros, como empresa de elétrica, que são serviços que todo ser humano precisa. Tá? No dia a dia a gente precisa de luz, a gente precisa de água, a gente precisa de seguro, a gente precisa de banco. Tá? Então são empresas com uma receita muito mais previsível e são mais defensivas na Bolsa de Valores. Elas podem crescer devagarzinho, igual o efeito bola de neve, mas no longo prazo elas vão te apresentar bons resultados de pagar bons dividendos. Então, se você é mais conservador, você pode o quê?
ter um percentual maior em renda fixa, claro, tá? Mas você também não precisa deixar de investir em ações, mas ações mais seguras para que você não tenha uma carteira muito exposta em grandes riscos, tá? Mas com certeza, você diversificando a tua carteira, você vai ter possibilidade de ganhos maiores e até maior proteção. Por quê? Ao você diversificar sua carteira, você tem uma diversificação com proteção, né? Imagine que você coloque aí todo o seu dinheiro em ações e aí o mercado vem para baixo. Você pode ficar nervoso, estressado, não vai dormir bem. Então, para uma proteção até de saúde mental, uma boa diversificação de carteira funciona muito, tá? Eu, com o meu perfil, e eu não estou falando para você seguir o meu perfil, tá? Eu atuo da seguinte forma hoje. Eu tenho 30% em fundos imobiliários, eu tenho 30% do meu patrimônio nos Estados Unidos em ações, REITs e ETFs, eu tenho 25% em renda fixa, 10% em ações aqui no Brasil e 5% em outros ativos como ouro e Bitcoin, criptomoedas, tá? Bom, como eu imagino que funcione a minha estratégia no dia a dia, tá? Então assim, crescimento mais acelerado. Eu tenho ações no Brasil que me pagam dividendos e também tem aí um bom crescimento da minha carteira. Então eu atuo com crescimento mais acelerado e bom recebimento de dividendos. Vamos falar assim, uma carteira como a minha hoje está me pagando em torno de 5% ao ano em dividendos, isento de imposto de renda e um crescimento também aí bem interessante, porém com proteção, porque boa parte da minha carteira está em ações perenes e ações sólidas, como a gente falou aqui, de elétricas, seguradoras, empresas de saneamento, bancos, e também nós temos aqui um crescimento mais acelerado na minha carteira nos Estados Unidos, tá? Porque as ações nos Estados Unidos, elas costumam crescer bastante, elas entregam segurança porque é um mercado mais sólido, porém elas não pagam muito dividendos. Lá nos Estados Unidos, as empresas elas têm 30% aí dos seus dividendos taxados, né, na fonte via imposto de renda. Então lá nos Estados Unidos eu não penso muito em dividendo, eu penso em proteção patrimonial, né, estar atrelado a uma moeda forte como o dólar e também com crescimento de patrimônio mais sólido. Bom, já quanto a um crescimento moderado com foco em renda, eu atuo com os fundos imobiliários, tá? Então, fundos imobiliários, meu pensamento é total renda, tá? Me pagar bons dividendos aí todos os meses isento de imposto de renda. E aí nós estamos falando aí em torno de 11% a 12% ao ano de pagamento limpinho de imposto de renda, tá? Claro, tem um crescimento moderado, porque principalmente os fundos imobiliários de tijolo, que investem em galpões, shoppings, escritórios, eles têm crescimento, principalmente se você comprar na época certa, que é a época de baixa, tá? Quando os juros estão em alta, a renda variável apanha bastante, ali é um bom momento para comprar fundos imobiliários baratos. Mas meu maior foco em fundo imobiliário não é muito crescimento, é renda, tá? Bom, e um crescimento moderado com foco em segurança, aí eu vou atuar em renda fixa, tá? É aquele percentual da minha carteira que vai ter ali um feijão com arroz, né? Vai ter um crescimento, mas nada muito absurdo, porém com segurança. E eu tenho também um crescimento super acelerado, super turbinado, que aí nós vamos falar de cripto, principalmente Bitcoin. Eu não atuo muito com altcoins, tá? Eu não sou um investidor que fico ali procurando altcoins, ou seja, outras moedas além do Bitcoin.